Nosso irmão falou que iria abordar alguma coisa do Sermão da Montanha e, de facto, assim é. É um texto que nós conhecemos, não vou dizer nada que nós não conheçamos. Nós sabemos, muitos de nós já estão cansados, entre aspas, de ouvir determinados textos e quase nós os sabemos de cor. Então eu gostaria que abríssemos em Mateus, no capítulo 6, e a partir do versículo 9, e gostaria que relêssemos, porque certamente já lemos várias vezes, a oração do Pai Nosso, versículo 9. Isto são palavras de Jesus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui nós temos a oração do Pai Nosso e há uma outra passagem, outro evangelho, o Evangelho de Lucas, capítulo 11, onde esta oração do Pai Nosso, ou oração dominical, também chamada, não por ser dita aos domingos, mas por dominical, porque é do Senhor. Eu não vou agora aqui entrar em etimologias, mas é mais conhecida de facto como a oração do Pai Nosso. E ela surge também em Lucas. E é interessante, este às vezes é um aspecto que se nos passa, em Lucas, esta oração do Pai Nosso é apresentada em resposta ao pedido dos discípulos: ensina-nos a orar. Os discípulos dizem a Jesus: pede, ensina-nos a orar. E ele então depois apresenta a oração do Pai Nosso, enquanto em Mateus está integrada no Sermão da Montanha. Entre vários assuntos, que este capítulo 6, que faz parte do Sermão da Montanha, são 3 capítulos extremamente importantes, que alguém já chamou e já designou como a Constituição do Reino de Deus, tal como nós temos uma Constituição política no país, onde estão os direitos, as garantias, as liberdades, etc. Está lá tudo. E todas as leis que são feitas têm de estar de acordo com essa Constituição, não podem ir contra, ou seja, todas as leis têm de ser constitucionais. Assim também, este Sermão da Montanha, eu prefiro dizer o Sermão na Montanha, porque não foi a montanha que nos deu. Quem nos deu foi Jesus na montanha. E é interessante que foi na montanha e não foi no vale. Foi de um ponto alto, de onde se avista mais. E realmente nós podemos dizer que Jesus nos deu uma mensagem que é muito abrangente, ou totalmente abrangente, porque é uma mensagem que veio, literalmente, veio do alto. A constituição do reino de Deus, que é um tema que é permanente na mensagem de Jesus.
Jesus falou constante e continuamente do reino de Deus. E também é curioso que não encontramos da parte dele nenhuma definição. O reino de Deus é isto. É verdade que nós vamos encontrar depois nas epístolas, não é? Uma presença com uma definição, não é rigorosamente uma definição. Como vamos encontrar também aquilo que eu não considero que é uma definição de fé em Hebreus, não é? Portanto, Jesus não se preocupou em estar a definir o que é o reino, mas ele mostrou e viveu as características do reino de Deus. E se nós somos chamados cristãos, que significa semelhante a Cristo, então significa que nós também devemos preocupar-nos e vivermos, anunciar e viver as características do reino de Deus, não do reino de A, B ou C, mas o reino de Deus. E daí é importante conhecermos toda a Escritura, conhecermos o Evangelho e principalmente preocupar-nos em estudar, em analisar, em viver o sermão da montanha, na montanha. Então, em Mateus, esta oração surge integrada dentro desta Constituição. Então significa que faz parte de nós mesmos. E se a Constituição é a lei fundamental, então se Jesus ensina a orar e esta oração está inserida na Constituição do Reino de Deus, então significa que todas as nossas orações devem seguir o modelo do Pai Nosso. Ou estou a ver mal o filme? Se faz parte, se tudo tem de estar em consonância com o reino de Deus, então que as nossas orações tenham como modelo o Pai Nosso. E devíamos conhecê-la, esta oração, e devemos praticá-la. Claro, isto não significa que nós devamos apenas repetir as palavras. Podemos repetir. Eu sei que não é muito hábito nós repetirmos a oração do Pai Nosso. Mas pergunto eu, qual o problema de nós orarmos a oração do Pai Nosso? Nunca aconteceu quando vais orar, meu irmão, minha irmã, não sabes o que has de dizer? Nunca? Ou só acontece comigo? Então, quando isso acontece, ora o Pai Nosso. Mas é uma oração escrita. E qual é o problema de ser uma oração escrita? Não foi Jesus quem ensinou? Então, se ele ensinou, está uma oração 100%, 200% correta. Agora, ela está integrada dentro de um contexto maior. Porque, repare-se, nos versículos 7 e 8, em Mateus capítulo 6, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Não useis de vãs repetições. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós oramos, a oração que nós fazemos tem de ser uma oração sentida. Isto é, que nela está a nossa identidade, nela está a nossa característica, nela está o nosso ser. Não é uma coisa que nós repetimos e tal, etc., como que, isto já está. Já cumpri a minha obrigação e agora vamos à vida. Isso é
é exatamente isto que o Senhor, para o qual o Senhor está a chamar a atenção. É uma vã repetição. Porque quando eu oro, e é sempre aquela mesma coisa, porque não sei mais nada, eu estou numa vã repetição. Agora, quando eu oro, mesmo sem saber orar, como deve ser, mas sai do fundo do meu coração, reflete, lá está a minha vida. Eu estou a colocar porque Deus olha para a nossa vida. E Ele quer satisfazer e encher a nossa vida. E de facto não deixa de ser curioso que os discípulos tenham perguntado e tenham pedido: ensina-nos a orar. Então, mas eles não sabiam orar? Eles eram judeus. Aliás, dá a impressão que qualquer pessoa, cristã ou não cristã, que siga outra doutrina, sabe orar, porque nós encontramos orações das mais diversas, das mais diversas religiões. Então, eles eram judeus praticantes. Jesus também era judeu praticante, às vezes a gente esquece disto. Ele era praticante. E os discípulos eram praticantes. Eles conheciam a lei de Moisés, praticavam. E se nós temos dúvidas que eles não praticavam, pelo menos Pedro praticava a lei de Moisés, porque quando aparece aquela visão, em Atos capítulo 10, não é? Ele diz: não, eu nunca comi coisa imunda, impura e comum. Porquê? Porque ele estava a basear-se naquilo que a lei de Moisés dizia. Então eles não sabiam orar? Sabiam. E tu, meu irmão, minha irmã, não sabes orar? Sabes. Mas se os discípulos precisavam de orar, de saber como orar, então nós também temos essa mesma necessidade. Para quê? Para que a nossa oração saia mais aprimorada, tenha mais qualidade. Deus é um Deus de qualidade e aquilo que nós ofereçamos a Deus deve ser de qualidade. Não é uma coisa qualquer: isto é para o Senhor. Então, se é para o Senhor, tem de ter necessariamente qualidade. Sejamos gente de qualidade. Não nos habituemos, nem gostemos de coisas rasteiras. Mas queiramos aquilo que é excelente. Sê exigente contigo mesmo. Sê exigente contigo mesmo. Não te satisfaças em apenas ouvir: porque fulano tal falou. Ok, falou e graças a Deus porque falou e disse coisas acertadas. Mas lê a Escritura. Lê a Escritura, estuda a Escritura, porque aquele que sobe ao púlpito para anunciar, ele preparou-se, ele estudou, ele vasculhou, ele analisou, ele cavou, porque a palavra de Deus é um poço sem fundo. E quanto mais cavamos, mais nós conseguimos tirar de lá. E ele está disponível a todos. Então, estuda a palavra. Não te limites a ficar a cumprir a palavra de Deus. Não sei se exatamente é assim, mas abre a tua boca e eu te encherei. E a pessoa: abre a boca, agora és. Não. Se queres ser cheio, então estuda a palavra. Põe em prática. Põe em prática, porque a melhor maneira de aprendermos é, de facto, pôr em prática. Que Deus realmente nos ajude. Então, eles precisavam de melhorar, de passar a um patamar superior de compreensão e de não ficarem presos a vãs repetições, porque isso mata a relação. E quando nós oramos, a oração é no fundo uma conversa. E quando tu oras, tu estás a falar com Deus, estás a conversar com Deus.
e Deus não está a conversar contigo? Então porquê é que tu oras e já está amém e vais-te embora? Então e não dás tempo, ocasião a que Deus te responda? Pai nosso que estás no céu, olha, louvamos e tal, por ali fora, dá-nos o pão nosso e tal, e pronto, e a gente fez o que tinha a fazer e já está. Então não estás a pedir alguma coisa a Deus? Então, e a resposta dele? Será que nós fazemos isto? Talvez, não sei. Eu não estou a acusar ninguém porque isto, estou a apontar 1 e 3 estão a apontar para mim. Não é? Eu também às vezes falho. Às vezes não, muitas vezes. Sejamos honestos, sejamos francos. Não é só o pastor Gracinto que é franco, eu também às vezes sou franco. Então Deus nos ajude, meus irmãos, porque na oração tem de haver comunhão, tem de haver intimidade, tem de haver ligação. E a ligação, a união, não se fica por meras palavras de circunstância. Tem de ser aquela coisa, olhos nos olhos, coração no coração. Isso é comunhão. E quando esta oração, o início desta oração é realmente muito curiosa, porque diz, Pai Nosso. Quando eu oro e digo, Pai Nosso, por que é que não está lá meu Pai ou Pai meu? Está Pai Nosso. Por quê? Nunca nos interrogamos. E um conselho que eu dou, quando lerem a palavra, falem com ela, interroguem a palavra. E quando ouvirem uma pregação, é o que eu costumo fazer. Quando eu ouço uma pregação, no meu interior, eu entro em diálogo com aquilo que eu estou a ouvir. Porque é assim que nós aprendemos. Porque se nós não estamos a 100% de acordo, ou porque há ali qualquer coisa, então temos a ocasião para ir saber, ir ver, ir investigar, se nós temos razão ou não, ou se nos falta alguma coisa ou não, ou se nós é que estamos a ver mal o filme. Então, conversa com a palavra. Nós não dizemos que Jesus é a palavra, e a palavra é Jesus. Jesus não é uma pessoa. Sabe o que é que significa a palavra pessoa? A palavra pessoa vem de uma outra palavra, persona, que significa aquilo através do qual vem o som, persona, person. E o som vem através de nós, um som significativo, que há muitos sons por aí. O som é significativo. Ou pelo menos a palavra é significativa. E aquilo que Jesus fala é significativo. Então, se nós temos a palavra e se nós somos pessoas, então há uma troca de opiniões, troca de conversa, há uma conversa entre os dois. E quando nós conversamos com alguém, nós esperamos que a pessoa também nos responda, não é só quando nós pedimos. Olha, tens aí 20 euros? Tenho. Esperamos que... Eu não é. Esperamos que haja uma resposta. Ou seja, a outra pessoa não fica calada. E nós retorquimos e há ali uma conversa muito grande que as senhoras são mestres nisto, não é? Porque falam, e os homens também falam, e há aqueles que não dizem nada. Mas nós, quando falamos, devemos dizer alguma coisa com substância. E quando nós oramos, nós estamos a conversar com Deus. Então nós falamos e devemos esperar que Ele nos responda. Não tapes a boca a Deus, mas deixa que Ele te fale também através da tua oração. Mas realmente é interessante que aqui está Pai Nosso e não apenas meu Pai. Bom, a verdade é que se eu, Jorge,
oro e digo Pai Nosso, e se a Eunice ora e diz Pai Nosso, e se o irmão Gracindo ora e diz Pai Nosso, e o irmão Josué diz Pai Nosso, e todos nós que oramos dizemos Pai Nosso, de quem é o Pai? É de todos, não é só meu. Não é? Então, ao orarmos Pai Nosso, nós estamos ao mesmo tempo a confessar que nós fazemos parte de uma comunidade e que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, os nossos irmãos e nós estamos com os nossos irmãos e fazemos parte todos de uma mesma família. E não devemos ter receio disso. A minha saudosa mãe costumava dizer, e certamente isto é um dito que muitos conhecem, ela costumava dizer, uma mãe é para 100 filhos, mas 100 filhos não são para uma mãe. O que é que ela queria dizer com isto? Queria dizer que uma mãe está disponível para 100 filhos, mas os 100 filhos não são todos iguais, nem todos muitas vezes dão atenção à mãe. É velha. Claro, nós dizemos muitas vezes é com amor, não é? O meu velho, não é? O meu velho. E as minhas filhas, de vez em quando, já com um dia destes posso chamar-te meu velho. Estou a caminhar para lá, não é? Embora de facto eu não seja velho, eu sou idoso. Porque ser velho é uma opção. Idoso é uma fatalidade. Todos nós vamos lá chegar e graças a Deus por aqueles que já são idosos. Mas não sejamos velhos, porque velhos são os trapos. Então, quando nós oramos, dizemos Pai Nosso, estamos a falar em comunidade. Nós fazemos parte de uma comunidade e isto aponta para uma comunhão de intimidade, aponta para uma fraternidade, aponta de facto para esta realidade que nós não estamos sozinhos e em nós cumpre-se aquilo que a palavra de Deus diz, Ele é Emmanuel, Deus conosco. Com cada um de nós. Nós não estamos sozinhos. Tu não estás sozinho, meu irmão. Não estás sozinha, minha irmã. Tu tens uma multidão de irmãos e de irmãs que te acompanham no mesmo amor ao Senhor. Então não tenhas receio de abrir o teu coração, porque Deus é o nosso Pai. E Ele não faz diferença de pessoas. Ele tem escolhidos, é verdade, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mas Ele não tem o filho predileto. Eu tenho a mania de que eu era o filho predileto do meu pai. Não era. Porque eu, para o fim da vida, já estava um pouquinho surdo e eu acompanhava-o muito e tínhamos alguns interesses em comum. Enfim, e realmente dávamos bem. Eu tenho muitas saudades dele, meu pai. Não foi um pai perfeito, ninguém é. Eu também não sou um pai perfeito, longe disso. Mas era o meu pai. Eu gostava dele. Mas ele também gostava dos meus irmãos. Também gostava, à sua maneira. Que é um amor diferente do amor de mãe. Fala-se muito do amor de mãe. E mãe há só uma, mas o amor de pai tem as suas características próprias que uma mãe talvez não seja capaz de replicar, tal como o pai é capaz de não saber replicar o amor de mãe. E a pior coisa que se pode fazer a uma criança é perguntar de quem gostas mais, do pai ou da mãe? Eu digo sempre dos dois. Dos dois. Eles foram meus pais.
e pais dos meus irmãos. Então, é dos dois. E, em certo sentido, Deus funciona não apenas como pai, mas também como mãe. Aquele amor que muitas vezes as mulheres não conseguem dar plenamente. Poderá, porventura, uma mãe esquecer-se de seus filhos, diz a palavra de Deus? O amor de Deus ultrapassa isso. Então aproximemos dele com confiança, porque ele não vai fazer diferença. Deus nos ama. E não tenha medo, não tenha receio. Quando alguém vem apresentar um Deus vingativo e diz que o Deus do Antigo Testamento era um Deus vingativo. Mentira, não era nada. Era um Deus de graça, era um Deus de amor. Porquê? Porque era o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e é o nosso Pai. E Deus, o nosso Deus, é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Sabia disso? Se calhar é novidade para alguns. Se é novidade, há aqui uma coisa. Precisa de ler mais a Escritura. Deus nos ajude e nos dirija. Depois diz que estás no céu. Bom, nós estamos no vale. Os nossos amigos católicos têm uma oração que diz gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Que nós muitas vezes, na nossa linguagem comum, dizemos, este é um vale de lágrimas. Não deixa de ser, principalmente que o digam os nossos irmãos, porque são irmãos, seres humanos como nós, na Ucrânia. Aquilo é um vale de lágrimas. E em Gaza também. E noutros lados, e no Iémen. E é preciso continuar. Há muitos sítios. Mesmo aqui, ao virar da esquina, para muitos é um vale de lágrimas. E nós vivemos num vale. Mas Deus é que, onde é que Ele está? Pai nosso que estás no céu. Então Ele está acima de nós, Ele conhece na perfeição e em todo o pormenor a nossa estrutura e a nossa necessidade. Mas o céu não é apenas isso. Se nós considerarmos bem, nós estamos rodeados do céu. Eu não digo aqui porque estamos rodeados de paredes, não é? Mas quando estamos lá fora, na natureza, o céu rodeia-nos. Se Deus está no céu, então Ele está ali, desculpem virar-vos as costas, Deus está ali, e se olharmos mais para baixo também Ele está lá. Deus está em todo o lado. Deus está na tua vitória. Deus está no teu fracasso. Deus está na tua alegria. Deus está na tua tristeza. Deus está contigo quando sai o Euromilhões. E Deus está contigo quando jogas a raspadinha e não te sai nada. Eu esta semana ganhei 2 euros. Sabe porquê? Não joguei. E como não joguei, ganhei 2 euros. Não sei quanto é, mas ganhei, porque não joguei. E Deus está conosco em cada momento. Deus está contigo na cozinha, quando estás a fazer o strogonoff. E Deus está contigo quando estás no quarto. E Deus está contigo quando estás a ver a televisão. E Deus está contigo quando estás no telemóvel a mandar mensagens e recados A, B ou C. E Deus está contigo também quando tu falas mal do teu político preferido. Ele está comigo quando eu falo mal de um certo político. E eu às vezes esqueço-me disso. Porque da minha boca deve sair bênção
e não maldição. E às vezes eu esqueço-me disso. Sejamos honestos, sejamos francos e agarremos estas palavras do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, que nós tenhamos presente que Ele não é apenas o Pai de todos nós, mas que Ele está à nossa volta. E depois Jesus disse: santificado seja o teu nome. E o nome no Antigo Testamento representava a própria pessoa. E quando eu falo disto, lembro sempre de um homem que fazia jus ao seu nome, Nabal, que foi um gandanabo em ter dito não a Davi. Nabal, era Nabo. O nome representa a pessoa. E quando nós dizemos santificado seja o teu nome, não é apenas os sons, porque como é que Deus se chama? Bom, nós dizemos apenas Deus, mas os espanhóis, os hispanófilos, dizem Deus, Dieu, God, e por aí vai, que eu não sei mais línguas, Dio. E pode ser outro nome qualquer noutra língua. Então, mas qual é o nome dele? Bom, o nome dele em si, temos de ter presente que o nome é a pessoa. É a pessoa. Como é que nós encaramos a pessoa de Deus? Será que nós o santificamos na nossa vida, não apenas na nossa oração? Porque o santificado indica pureza, indica que Ele é perfeito, que Ele é separado. Então nós temos de respeitar aquilo que o nosso Pai é. Porque se nós somos filhos de Deus, então herdamos a sua natureza, e diz a palavra de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então em nós deve haver a natureza de Deus. Mas eu sou tão fraquinho. Pois és. Eu sou tão falho. Pois és. Também eu sou. Todos nós somos falhos. Há aqui alguém que nunca falhou? Eu tenho que baixar a mão, porque eu estou a levantar só para indicar. Eu tenho que baixar a mão, tenho que ser sincero e dizer: ainda me falta muito. Ainda me falta muito. Ainda me falta muito. É por isso é que bem-aventurado o culto. Bem-aventurado o culto quando nós nos reunimos e não nos passam a mão pelo pelo, bonzinho. Bom a um que é Deus. E nós devemos sair do culto com o coração apertado, dizendo: Senhor, eu te dou graças porque tu és um Deus santo e ainda me falta muito para lá chegar, mas quero chegar. Não me vou render. Eu quero sair, Senhor, mais santificado, porque se Ele é santo, então significa que Ele deve ser o nosso alvo, o nosso destino. Nós caminhamos para Deus, para a perfeição em Deus. Ainda não somos. Eu tive um professor que dizia: o homem não é um ser perfeito, é um ser perfectível. Ou seja, caminho da perfeição. Claro, eu sei que há aqueles que são tão humildes que dizem: não, eu sou um desgraçado, eu sou um grande pecador. Eu sei que és um pecador. Não vale a pena estares a repetir porque está na cara que és um pecador. Eu também sou um pecador. Aqui o que interessa saber é: és um pecador, tudo bem, mas já te reconciliaste com Deus? Já confessaste que Ele é santo e que Ele é teu Pai? Já o confessaste? Então ser perfeito. O que é que Deus disse a Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Então é porque é possível
andar no caminho para ser perfeito. Ainda que não alcancemos totalmente nesta vida, mas mal de nós, se nós já temos 20, 30, 40, 50 anos de crente e ainda não saímos da cepa torta, é porque não aprendemos nada, ou não aplicamos nada daquilo que nos tem sido ensinado. Mas Deus quer um povo santo. O que é que Ele quer dizer com isto? Quer dizer que Ele quer um povo que reconhece a sua insuficiência, mas sabe que a vida não tem de continuar sempre assim, porque Ele tem para onde olhar e nós temos para onde olhar. Na pessoa de Jesus Cristo, nós podemos olhar para Ele e dizer: Senhor, é por isso é que nós o amamos. Amamos que só porque é bonito, faz parte do pacote, dizer: oh Senhor, eu te amo. Ou será que de facto nós amamos? Porque amar, como dizia esta manhã, é das coisas mais difíceis que há. Acha que não? Você era capaz de amar o Putin? Você era capaz de amar o Hitler? Você era capaz de amar o Pol Pot? Quem não sabe quem foi Pol Pot, foi o sanguinário presidente do Camboja que mandou matar milhões de conterrâneos. Você era capaz de amar Eichmann? Você era capaz de amar o presidente do Hamas? E era capaz de amar o Netanyahu? Era. Porque diz a palavra de Deus que os filhos de Abraão, através deles, serão abençoados, toda a terra seria abençoada. Como é que a terra está a ser abençoada por aqueles que são filhos de Abraão? E se não sabe uma coisa, então fica a saber, você também é filho de Abraão. Não filho natural, nem filho da promessa, nem filho da servidão, nem filho da solidão. Porque Abraão teve 8 filhos, se a memória não me falha. Teve de Agar, teve de Sara e teve de Quetura. No tempo da sua solidão. Você não é filho de nenhum deles, mas é filho da adoção. Nós fomos adotados na família de Deus, o que significa que nós não tínhamos direitos rigorosamente nenhum. E isso leva-nos a sermos ainda mais gratos, porque Ele não tinha de fazer isso, mas Ele adotou-nos. Então tens que ser uma bênção, porque a tua descendência, na tua descendência será bendita toda a terra. Aqueles que te rodeiam são abençoados por aquilo que tu fazes e dizes? Pensemos nisto. E que Deus nos ajude, porque ao pormos em prática nós estamos a cumprir esta parte da oração: santificado seja o teu nome. Podíamos continuar, mas eu vou terminar por aqui. Mas antes gostaria de falar acerca da frase seguinte desta oração: venha o teu reino. Há tendência de nós, ao lermos ou ao recitarmos a oração de Pai Nosso, dizer: venha a nós o teu reino. Mas não é isso que lá está. Venha o teu reino. Ele não vem só para nós. Deixemos de olhar para o nosso umbigo, porque o culto não gira à nossa volta. A relação com Deus não gira à nossa volta, gira à volta dele e de Jesus. Venha o teu reino, porque o reino não é nosso, o reino é dele.
O reino é dele. E se é reino, significa que há uma ordem, que há alguém que manda e há alguém que obedece. No reino não há anarquia, porque anarquia significa sem poder, ou como nós dizemos, é tudo à balda. No reino não, as coisas não são à balda, são feitas com ordem, são feitas com respeito, são feitas com temor, porque o reino é do Senhor. Ele é o nosso rei. E ao contrário dos reis humanos, muitos deles que veem apenas os seus interesses pessoais, que são incapazes de se misturar com a multidão e que estão mais interessados na sua própria carreira, na sua carreira pessoal. Deus não é assim. Ele misturou-se connosco na pessoa de Jesus. Se nós dizemos que Jesus é Deus, Ele não é apenas Deus, mas é Deus conosco. O seu nome será Emmanuel, que significa Deus conosco. Ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio. É como se tu olhasses para o teu lado direito, ou olhasses para o teu lado esquerdo, ou olhasses para trás, ou olhasses para a frente, Jesus está aí. E quando tu te reúnes em culto, Jesus está aí. Então esse lugar é um lugar santo, porque onde Ele chega, Ele santifica tudo. Santificado seja o teu nome. Como é que nós vamos para o culto? É como quem vai para a festa, só faltam os arquinhos e os balões? Ou vamos para o culto porque vamos cultuar, vamos adorar? Adorar significa servir. O que é que nós vamos oferecer ao Senhor? A nossa irreverência ou o nosso temor? O nosso louvor ou a nossa pedinchice? O que é que nós estamos a oferecer ao Senhor? Tudo isto, esta oração do Pai Nosso nos ensina. E se não sabemos orar como deve ser, então ore a oração do Pai Nosso, sentindo cada palavra que compõe esta oração, como se ela viesse do fundo do seu coração. Como se você estivesse a namorar pela primeira vez, em que a pessoa amada está à sua frente e você palpita e aquelas coisas e sente e tal, e vai à lua e volta e sei lá o quê. É tão bom, não é? E quando ele ou ela diz, oh filho, olha que já são horas, já. Então deve ser esse o nosso amor que nós devemos ter. E que Deus nos ajude para que realmente nós possamos dizer com justiça e com propriedade, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as minhas dívidas, assim como perdoo aos meus devedores. E não me deixes cair na tentação, mas livra-me do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E todo o povo que clama ao Senhor diz amém. Mas que digamos com toda a nossa sinceridade. Deus ricamente os abençoe.